Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live, falar um pouco de saúde mental. A Lê já tá pronta também pra gente começar e hoje vai ser uma conversa bem importante, bem pertinente e bem condizente com o que a gente tá vivendo, com as queixas que os pacientes vêm trazendo pra gente, e é um assunto que precisa ser falado e precisa ser discutido. A gente precisa trazer ele à tona para poder achar soluções e resolvê-lo. Então, deixa eu chamar a Lê aqui e a gente já vai começar. A gente vai falar um pouquinho de saúde mental, do suicídio também, de tudo isso. Oi, Lê! Boa noite! Oi! Tá me vendo aí, tranquilo? Tô, aham. Legal. Deixa eu só arrumar aqui. Tá me vendo, tá me ouvindo, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Estamos prontas para começar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então, como eu estava comentando, a gente vai falar hoje de saúde mental, que é um tema que vem cada vez mais se tornando importante ser discutido, né? A gente está passando aí pelo Setembro Amarelo, que hoje é o último dia, mas esse assunto é assunto para o ano todo, né? Cada vez mais a gente atende pessoas com transtornos, com angústias, ansiedades e que precisam ajuda e às vezes não sabem a quem recorrer. Então, a minha convidada de hoje é essa pessoa super especial que eu adoro e que vocês todos merecem conhecer, que eu admiro muito, vocês vão ver que profissional maravilhosa que é a Lê, que é psicóloga, que trabalha com o público feminino, é proprietária do Espaço Empodera Ela e que tem uma experiência muito grande com a terapia, fez psicodrama há muito tempo, né, Lê? Hoje trabalha com o público feminino, sagrado feminino, mas é uma pessoa com uma experiência bem legal e que sempre busca ferramentas e alternativas para a gente discutir e tratar cada vez melhor as pessoas. Então vamos começar falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, que começou com essa pandemia em março. Eu estava comentando hoje que a gente achou que no início ia ser tudo legal, né? Vamos começar a trabalhar em casa, a gente vai ficar mais de folga, a gente vai poder fazer o nosso horário, e a gente está vendo agora que isso gerou muita sobrecarga, porque as pessoas passaram a fazer o home office e começaram a ter muito mais trabalho, porque além de cuidar da casa, elas tiveram que trazer mais trabalho para casa. Tem os filhos que agora não estão indo na escola, que estão ficando em casa e que as mães têm que ajudar nas tarefas, enfim. E isso agora, a gente já está numa fase bem avançada da pandemia, aí com 7 meses, né? E está gerando a sobrecarga emocional, né? Eu postei um vídeo há algum tempo que falava das fases da pandemia e no final ele falava que a gente iria entrar nessa fase de esgotamento emocional e que iriam vir os problemas econômicos e de transtorno mental. Então eu quero que a Lê conte pra gente o que ela tem visto e sentido, né, nessa vivência da pandemia com os pacientes dela e a visão dela disso tudo. Carol, primeiro gostaria de te agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz por estar nesse último dia do mês aí falando, né, sobre saúde mental, sobre suicídio. Falar sobre saúde mental também é meu dever como psicóloga. Então, eu gostaria de te agradecer primeiro pelo convite, dizer que eu fico muito satisfeita para falar para o povo, para o público de Palmas também. Até gostaria de dar um oi, né, para todo mundo que está assistindo e para quem vai entrar, dizendo que eu sou palmense desde sempre. Então, é minha terra, é onde eu me recarrego as energias. E atualmente eu trabalho em Curitiba, né? Atendo aqui o público feminino, acabei me especializando nisso, porque senti que seria uma missão, um dever, e também pela falta de profissionais que trabalham com o público feminino, porque é uma demanda bastante específica também. São acolhimentos diferentes, situações diferentes, até uma psicologia que aborda outros assuntos, né?
Então, assim, eu gostaria muito de agradecer mesmo pelo convite, fico satisfeita para falar, né, para os meus conterrâneos aí de Palmas. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. E estão todos convidados aí a conhecer meu espaço. E quando for para Palmas, com certeza estou aberta aí a agendamento de atendimentos. Estamos aí, tá? E falar de pandemia é uma coisa bastante nova, né, para nós, até para nós profissionais da saúde mental também foi algo que nos pegou de surpresa, porque a gente teve que aprender a lidar com a situação já acontecendo. Então, ninguém estava esperando por uma pandemia, a gente também acionou muito uma psicologia, que é uma psicologia de desastres, né? Que é uma psicologia que tem um viés bem breve de trabalhar com ansiedades pela pandemia ou causada por situações que vêm com esse esgotamento, né? Então, eu quero dizer para você e para os telespectadores aí que também é muito novo para nós, que também a gente está tendo que aprender a lidar com tudo que está acontecendo. Então, o que está vindo para o consultório, Carol? Está vindo esse esgotamento, né? As pessoas estão numa sobrecarga muito grande, tanto de trabalho, quanto passar por situações de desemprego, ou de medo do que vai acontecer. Mas também, né, ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar da casa, e ter essa falta de perspectiva de um futuro e de uma liberdade. Acho que isso é uma das coisas que mais assusta, né? Porque as minhas pacientes, elas falam assim para mim, tá, mas eu não consigo nem planejar uma viagem, não consigo planejar minha carreira, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente está muito, nesse momento, tendo que rever as nossas questões de tentar controlar tudo. Acho que, além de ser, claro, uma situação muito grave, né, mas também nos faz um convite de perceber o quanto nós tentamos controlar tudo. O quanto a gente quer as coisas milimetricamente acontecendo, né, com o roteiro, com o script. E a pandemia vem 6 meses para quebrar tudo isso, né? Para dizer, olhe só, seres humanos, vocês não têm controle de quase nada. Então é isso, Carol, o que eu estou atendendo lá é a dificuldade mesmo de se haver com o não controle das coisas, mas também é se debater diretamente com o nosso maior medo como ser humano, que é a morte, que é a possibilidade de morrer, né? Então a gente entra aí nos estágios que passa desde a negação até passar a aceitar, né, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Então é uma pandemia que mexe muito com a nossa mente, tanto com o controle, quanto com a morte, que é sempre o conteúdo, né, emocional que a gente nunca controla. A gente não vem com uma data de quando vai morrer. Então, a pandemia ela vem com essas duas perspectivas que mexem com as nossas estruturas mais profundas, né? Então é isso que eu estou recebendo, é medo, não sei o que vai acontecer, quando que eu posso replanejar a minha vida, né? Então é isso que está vindo, cara. E eu tenho visto assim que veio para mexer com todo mundo no sentido de fazer refletir sobre como as pessoas estavam levando a vida, porque muitas começaram a ter medo no sentido, eu sou grupo de risco, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se eu pegar posso evoluir pior. Então as pessoas começaram a se voltar um pouquinho para dentro e tentar correr atrás do prejuízo de certa forma. O que eu tenho visto assim é que pessoas que já tinham algum problema mental, eu não gosto de falar problema mental, mas algum tipo de um transtorno, alguma coisa que às vezes não fechava legal, que incomodava, depois passava, elas pioraram um pouquinho, sintomas depressivos, de ansiedade, transtorno bipolar, né? Essas pessoas acabaram piorando os seus sintomas, elas, né, umas perderam acompanhamento, segmento, por medo de consultar, e outras que não tinham, né, nenhum diagnóstico, elas vieram a apresentar vários sintomas, e eu tenho visto muita gente com crise de ansiedade, muitas mesmo, até porque no consultório de cardiologia
uma das queixas frequentes é dor no peito, e a ansiedade ela causa dor no peito, falta de ar, palpitação, formigamento nos braços, as pessoas ficam com medo que seja um infarto. E às vezes eu até costumo dizer que o sintoma de ansiedade ele pode ser mais forte, mais intenso do que a própria dor do infarto, né? Mas é uma coisa que incomoda muito, compromete qualidade de vida, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, né? E o suicídio, a tentativa de suicídio, ela entra aí porque o suicídio, na maioria das vezes, ele é uma coisa evitável, e se a gente olha muitos estudos, eles colocam que até 90% das tentativas de suicídios, ou mesmo suicídio, são evitáveis. 90% é evitável, se a pessoa tiver um apoio naqueles 15 minutos que dá o desespero, que aquela tristeza toma conta, né? Então, a gente se depara com uma doença, que é o suicídio, que mata 1 milhão de pessoas ao redor do mundo todos os anos. Uma pessoa a cada 40 segundos morre por suicídio. A gente vai estar falando aqui, isso vai estar acontecendo a cada 40 segundos. No Brasil, eu vi um dado que é mais ou menos a cada 13 minutos uma pessoa se suicida. E mesmo aqui em Palmas, que é uma cidade pequena, eu posso dizer que toda semana tem alguém internado que chega ao hospital por uma tentativa de suicídio. As pessoas que chegam ao hospital, muitas não chegam, muitas têm sucesso nessa tentativa. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse tema que é um tabu, né? Falar de suicídio, tentativa de suicídio, porque as pessoas acham que isso está muito longe, que isso nunca vai chegar nelas, que não é problema delas, que isso é comum do lá fora, que isso acontece com pessoas que têm depressão. E, na verdade, a gente vê que não é. Pessoas extremamente normais, que estão levando a vida bem, tentando controlar tudo, cuidar de tudo, dar conta da vida, estar à altura das pressões e do nível que esperam da gente, essas pessoas também cometem suicídio, né? Queria saber qual que é a sua visão, Lê, sobre isso. Tá, você falou uma coisa bem importante, acho que por isso a gente está aqui também, né, nesse Setembro Amarelo, para falar de suicídio, mas eu percebo que agora na pandemia, os casos, né, de tentativa ou de suicídio, eles aumentaram muito também no consultório. Eu posso dizer assim que nesse momento, né, eu atendo 70 mulheres, mas eu acredito que umas 5 ou 6 estão num processo também, né, de superação desse pós-tentativa de suicídio, que também é um trauma, a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas agora, com a pandemia, eu vejo que aumentou muito. Por quê? Porque o suicídio, ele é uma coisa, né? É um comportamento humano que a gente sabe que tem quando acha que nada vai dar certo. Então ele vira como se fosse uma válvula de escape. Então ele é um pensamento que passa por a gente, né? Do tipo, nada tá dando certo, eu quero sumir, eu quero morrer, acho que se eu sumisse as coisas iam se ajeitar. Então é um pensamento que passa por todos nós, né? Então, o que eu quero dizer é que todos nós estamos sujeitos a pensar em suicídio de fato, né? E como você disse, ele é um tabu. Então, se a gente perguntar para todo mundo conhece alguém que já se suicidou, ou tem alguém na família que já se suicidou, ou um colega próximo, alguém do trabalho, mas a gente não fala disso por medo. Porque as pessoas acham que se falarem de alguns temas que são tabus, estimulam. E pelo contrário, uma das prevenções, uma das medidas de prevenções do suicídio é a gente falar. Tanto nas nossas famílias, quanto na escola, quanto nas lives, como a gente está fazendo. A melhor forma de prevenir algo é falando. É fazendo campanha, é tendo um acesso, né, maior a esse conteúdo. E é interessante, Carol, porque a maioria das pessoas que se suicidam são homens. E isso é um dado importante, por quê? Porque os homens não são educados para falar de sentimentos. Então eles reprimem muito, né, a questão de bem-estar, o mal-estar mental, e vão guardando tudo para dentro de si. Então chega uma hora, né, que a gente de fato entra num beco sem saída.
E quando a gente entra nesse beco sem saída mental, nós encontramos o suicídio. Porque a pessoa que pensa em suicídio, geralmente ela já pensou em muitas alternativas para sair, ou não encontrou apoio, ou em si mesmo não encontrou recursos emocionais ou habilidades sociais, né? E aí o suicídio ele vira o quê? Ele vira a fuga. Aquilo que nós, seres humanos, conhecemos, né? Então, tem muitos estudos muito interessantes que existe, inclusive, suicídio entre bebês. Então, bebês que sentem que não são cuidados pelas mães, pelos pais, eles se suicidam. De que forma? Por afogamento, enfim, várias maneiras, né? E isso nos mostra que é um comportamento humano de quando a gente não está bem, é um tipo de saída que encontramos. Então é muito interessante a gente analisar, né? Por que que o suicídio acontece? Então ele é lá na nossos fatores, se a gente for olhar para a nossa história, né? Ele é um comportamento de saída, de fuga. Então sempre quando eu atendo suicidas, né? Eu pergunto, tu quer acabar com a sua vida ou com o seu problema? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Eu preciso terminar com a minha vida ou são questões do meu emocional que estão me emperrando, que estão me deixando tristes? Porque aí tem-se um jeito. Por isso que o suicídio ele é, em 90% dos casos, possível de ser revertido, evitado, né? Bem interessante isso que você falou, que os homens cometem mais suicídio, né? A gente tem uma impressão, né? E eu tinha até realmente sentar a estudar que as mulheres tentam mais suicídio. E realmente, as mulheres tentam mais suicídio, mas os homens, eles conseguem se Ir até o suicidar. fim. Exatamente. Porque eles usam de métodos mais agressivos, né? Exatamente. Arma de fogo, envenenamento, enforcamento, realmente coisas mais agressivas. Exato. Então, o índice de suicídio no Brasil, por exemplo, é maior em homens, idosos, também foi uma coisa que me surpreendeu, e em indígenas. Né? Uma população que a gente pensa, mas por quê? A gente se pergunta o que aquela pessoa, o que leva ela a ter esse tipo de sentimento. Então, essas três classes, né, homens, idosos e indígenas, são populações de risco, né? Achei um dado bem interessante que alguns indígenas do centro-oeste do país cometem mais suicídio, índices altíssimos que chegam, por exemplo, aos níveis da Europa, que é o continente que mais tem suicídio, né? Mas a Europa Oriental, e alguns lavradores do interior do Rio Grande do Sul chegam a esses níveis altíssimos, que seria de 15 a 30 suicídios a cada 100 mil habitantes. Então é um número extremamente alto, né? E que merece a nossa atenção. E é interessante, Carol, a gente perceber, né? Por que que o indígena também está nessa lista, né? Porque existem alguns marcadores sociais que nos deixam mais suscetíveis ao suicídio, né? O indígena, a gente pode pensar que ele é marginalizado na nossa sociedade. Ele é visto, assim, como o outro, como aquele que é muito distante, como aquele que tem que aprender uma cultura do branco, então ele não é valorizado, né? Se a gente for pegar quem se suicida, o grande índice, claro que são os homens que conseguem até o final, mas pessoas negras que também são marginalizados, homossexuais que também são marginalizados, né? O não branco homogêneo que a gente entende. Então, quanto mais marcadores sociais a gente tiver, né, de exclusão, maior é a nossa possibilidade de pensar em suicídio. Porque o suicídio também, né, como a gente falou, ele é um beco sem saída. Então, se eu olho para o beco sem saída e não vejo apoio dos meus familiares, não me vejo representado numa sociedade, bom, o que sobra de mim? Então, ele é um desespero profundo, também de busca por identidade.
Sim. Eu acho bem importante a gente falar sobre os fatores predisponentes e os fatores Uhum, precipitantes. Porque o fator precipitante é, por exemplo, você perder o emprego, você terminar um namoro, você perder um dinheiro. Isso é um fator, né, que te leva, é a gota d'água, digamos assim. Agora, essa pessoa que chega a tentar suicídio, ela tem fatores predisponentes, ela já vem doente há algum tempo, ela já vem apresentando algum transtorno, né? E pode ser uma depressão leve, uma bipolaridade, que muitas vezes a pessoa tem aquela fase eufórica, ela fica extremamente feliz, então, uhum, e depois ela entra na fase depressiva, e aí ela acaba cometendo suicídio, e as pessoas se perguntam, nossa, mas ela estava super bem, super animada, mas não tinha um diagnóstico, ninguém notou, né? E uhum. essa coisa de querer esconder que a gente tá mal e de sempre querer estar bem, às vezes mascara ali uma depressão, né? Mascara um Perfeito. esgotamento mental que a gente vem tendo. Então, o suicida ou aquele que tenta suicídio, só para a gente ter noção, a cada um suicídio existem 20 tentativas, né? Então ele já vem dando sinais antes, né? E eu acho bem importante a gente falar desses sinais de alerta, para que as pessoas passem a se auto-perceber e a Uhum. entender que aquilo que está acontecendo é uma luzinha vermelha que está piscando e que precisa ser olhada para ser vista, né? O que você Sim. vê, Lê, assim, que são esses sinais de alerta que antecedem uma tentativa de suicídio? Legal, Carol, bem importante isso, porque às vezes eu atendo famílias que perderam os filhos ou as filhas, né, por tentativa de suicídio e finalização do suicídio, e muitos pais dizem, mas ela não deu sinal nenhum. Aí eu falo, pera lá, tem um sinal, tem sinais que a gente precisa ficar atento, né? Então, a pessoa que tenta suicídio, como você disse, ela já vem apresentando sinais. Então, às vezes acontece uma situação muito terrível, como o final de um namoro, a perda de um emprego, mas isso só é uma gota d'água. Mas o copo já está cheio. Já está cheio de outras situações, de dores, de mágoas, de traumas, né? Então, sempre o suicida, ele vai dar sinais que não está bem, né? O primeiro sinal e o mais clássico é o desânimo. Então a pessoa antes se sentia super animada com a rotina dela, com os hobbies dela, com a vida dela e de repente assim entra num quadro de desmotivação, de desvalorização interna, não quero mais fazer nada do que eu fazia antes, né? Ela passa a não se interessar mais pela vida que ela levava. Segundo sinal que é bastante importante é o descuido. O descuido com ela mesma, com os outros. Então, antes era uma pessoa que gostava de se arrumar, gostava de cuidar da casa, de repente ela para. Então, esse descuido com ela, com os outros, com os amigos, se era uma pessoa sociável, se é uma pessoa sociável, de repente ela passa a se descuidar, se desleixar. Então, muito o suicídio ele tem essa aparência muito descuidada, desleixada também consigo mesmo. E desleixado também, às vezes, é você deixar de fazer algo que é importante para você. Sei lá, eu gosto de andar de bicicleta. Paro. Isso é um tipo de descuido comigo mesmo, né? Um sinal também importante é a queda de produtividade. Então, eu não me sinto mais produtivo no meu trabalho, nos meus estudos, ou naquilo que eu me dedicava antes, né? Eu passo a ter uma queda muito drástica nisso tudo. Então, isso é importante observar. Mudanças fisiológicas também, como mudança de apetite ou comportamentos alimentares diferentes do que aquela pessoa tinha. Então, ou ela come demais, ou ela come de menos, ou ela passa a ter algum tipo de transtorno alimentar. Junto, a gente precisa ficar atento a essas mudanças bruscas de apetite, né? Também de sono. Então, muitos relatam essa insônia, dificuldade de dormir ou um sono excessivo. Então,
Eu não consigo acordar, eu não escuto o despertador, quando eu vejo já é meio-dia e meu dia acabou, isso é um sinal importante. A falta de libido ou o excesso de libido também é importante a gente notar, né? Então, tudo que é muito ou 8 ou 80, a gente precisa ficar atento mesmo, né? E comportamentos de risco também são importantes a gente sinalizar como indício de um possível suicídio, como envolvimento com drogas, o uso excessivo de drogas. Isso inclui também drogas que são socialmente aceitas, como álcool, como cigarro, né? Então a pessoa, de repente, ela fica só mergulhada, né, nesse mundo dos entorpecentes, mutilações também, ou eu anotei aqui, sexo sem proteção também pode ser uma maneira de tentativa de suicídio. Então eu não me protejo, saio com um monte de gente, não estou me importando, mas com o meu autocuidado, com a minha autopreservação. Outro sinal importante é o isolamento. Então eu começo a me isolar, não quero mais ver as pessoas da minha família, meus amigos, meu parceiro, minha parceira, não tenho mais interesse social, né? E aquelas frases alarmantes. Eu preferiria sumir, tudo ficaria bem se eu não tivesse mais aqui nessa família, vontade de morrer, vontade de ir embora. Tem também um comportamento, Carol, que é interessante, que às vezes muitos suicidas começam a fazer as pazes com as pessoas. Isso é interessante. A pessoa, sei lá, 20 anos brigada lá com o pai, com a mãe, de repente, ai, pai, me perdoe por determinada situação. Claro que isso é, assim, junto com outros sintomas, né? Mas é interessante, muitos pedem paz ou questões de entrarem nas pazes, né? Fazer as pazes com familiares ou com pessoas próximas para, de fato, ter um descanso eterno. Muitos têm essa crença de que precisam resolver algumas coisas antes de ir. Então, esses são os sinais mais importantes que a gente tem que ficar de olho, assim, que eu observo muito em clínica, né? Mas o mais importante mesmo são as frases alarmantes, o desânimo, comportamentos de risco e essa queda de produtividade, de interesse por viver mesmo. Eu acho bem importante porque eu sempre falo que o nosso corpo ele dá sinais, é a gente que não escuta, é a gente que não sabe interpretar, né? Porque o autoconhecimento que a gente tem falado cada vez mais, ele é saúde, ele faz a gente se auto-perceber, o que eu preciso parar, o que eu tenho que mudar. E essa semana eu andei comentando bastante isso em situações clínicas, que a doença, ela nos impede de ficar louco. Quando a gente começa a ter um comportamento ruim, eu vou até dizer suicida, qualquer comportamento em excesso, beber em excesso, sair em excesso, trabalhar em excesso, tudo que é em excesso, a gente começa a entrar num desequilíbrio muito grande. E assim vai a nossa vida. Se a gente permanece ali, a despeito dos sinais que o nosso corpo dá, a gente está indo para o caminho da loucura, né? Para não entrar nessa loucura, o nosso corpo vem e nos deixa doente, nos faz ter sintomas físicos que nos fazem, que nos obrigam a parar. Porque o ser humano só para por motivos muito grandes, por barreiras realmente que o impeçam de, às vezes, levantar de uma cama, que o impeçam de conseguir continuar naquele caminho, né? Então, se você está assistindo aí, conhece alguém que está passando por algo assim, que está indo para um caminho de excesso, de esgotamento, que está se isolando, que está desanimado, que tenta parecer que está bem, ofereça ajuda, né? Porque um dia a gente está oferecendo ajuda e um dia a gente pode estar precisando de ajuda. E isso é muito legal, Carol, porque o quê? A pessoa que tenta ou está, né, com pensamentos suicidas, ela não quer o julgamento de ninguém. Ela quer uma conduta acolhedora do outro, né? Então, como você disse, uma hora é o meu amigo, uma hora posso ser eu. Então, assim, não é tentativa de suicídio ou pensamento de suicídio, não é falta de Deus, não é falta de trabalho. É um desânimo extremo de viver, né?
é uma incompreensão sobre o existir daquela pessoa profundo. Então, assim, quem está assistindo, né, quando perceber sinais que alguém não está bem, primeiro acolhe, antes de falar, vai para o psicólogo, vai procurar Deus, acolhe aquela pessoa, diz o que que você está precisando, seja o ombro amigo, né? Acho que aqui cabe muito bem essa expressão de ser o ombro amigo, de dar voz, de dar uma escuta, sem julgar. Só entender, você não está ali para resolver, você não é terapeuta, não é médico, você está ali como amigo, como ouvinte, como gente. Eu acho que até é educado, né? Quando alguém vem contar algo que está sofrendo, você ouvir e dizer, olha, eu entendo o que você está passando, eu estou com você, tudo que você precisar, eu estou aqui. Olha, esse é o contato de uma psicóloga muito legal, de um psiquiatra, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, com esse dia a dia, com essa máquina, né, de produtividade, de trabalho, de excessos, às vezes a gente esquece o básico, né? Que é acolher o outro, que é perguntar como é que o outro tá. Então, se alguém aí do convívio de vocês tem esses sinais de alerta, como a gente trouxe, acolhe. A tua obrigação como ser humano é acolher, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É. E eu penso assim que são pequenas atitudes que podem ajudar. Às vezes a Perfeito. pessoa ela não é boa de dar um conselho, ela não sabe o que falar para aquela pessoa. Mas às vezes ela olha o colega do lado dela no escritório trabalhando e ela vê que a pessoa não tá legal. Ela não tá legal. Por que não dizer assim, ó, fulano, me dá aqui as tuas coisas que eu termino para você. Vai para casa descansar hoje, né? Porque um Isso. dia o outro precisa, um dia você vai precisar. Então não precisa você ser o terapeuta, você acolher as dores como se fossem suas e sofrer com a pessoa. Não precisa, mas ofereça o que você tem de melhor para oferecer. Pode ser, eu faço o teu horário, eu fico essa meia hora a mais para te ajudar. Você quer que eu leve um remédio para você em casa? Quer que eu faça uma compra de alguma coisa? Vá buscar seu filho na escola. São pequenas ações que para quem tá legal não custa nada, mas às vezes a pessoa tá tão sozinha, tão desamparada, que ela vai dizer, poxa, ele me notou, ele me viu. E só isso pode ser uma força que vai fazer ela buscar e ver que existe coisas boas no mundo, que o beco não está fechado, porque, mais uma vez, quem tenta suicídio não quer acabar com a vida, quer acabar com o sofrimento. A pessoa quer fugir daquilo. E não é que ela não tem consideração pela família, que ela não ama os filhos, que ela não gosta de viajar. Não é isso. Ela quer uma fuga, ela quer fugir, ela quer parar de sentir aquilo. Então, não vamos tratar as pessoas que estão passando por um momento difícil como se elas fossem fracas, como se elas fossem algo que a gente tenta deixar de lado porque eu não quero me envolver, né? A gente tem que parar de pensar assim, né? A gente tem que É ser mais verdade. humano, porque, falando mais uma vez, um dia você tá aqui, um dia você tá aqui, É né? verdade, Carol. Eu acho que é muito importante também, né, a gente falar para as pessoas que elas também não precisam ter vergonha de pedir ajuda, como a nossa ouvinte ali, a Suelen colocou. Não ter vergonha de pedir ajuda, né? Bem Porque importante. às vezes também a gente não sabe, ele não tem bola de cristal, né? Para adivinhar como é que o outro tá. Então, é não ter vergonha de pedir ajuda. Então, Bem importante. assim como a gente pode ser solícito, né? Também às vezes não percebemos os sinais. Porque ou a gente vê, como se disse, o colega no escritório, por poucas horas, não percebe, né? Então a pessoa também não ter vergonha de pedir ajuda. E eu acho que outra reflexão importante para nós que somos profissionais da saúde é como acolher esse paciente que sobrevive. Porque muitos não querem estar vivos. Então eu estou ali, eu sobrevivi, eu tentei o suicídio e não fui até o final, ou seja, na cabeça daquela pessoa ele foi mal executado. Então também como acolher essa pessoa, porque ela está em sofrimento profundo
e ainda se sentindo fracassado. Então, qual que é a nossa conduta, né? Eu vejo que muitos psicólogos, não querer falar nome, enfim, mas às vezes tem uma conduta punitiva com aquele que sobreviveu. Não é isso, meu. Né? É olhar para aquela pessoa e o que você precisa? Qual que é a tua escolha daqui para frente? O que você quer? Eu te incentivo em sua própria escolha também, sabe? Então, acho que é uma reflexão para nós também que recebemos o pós. Como vamos receber essa pessoa, né? Eu escutei uma paciente essa semana até, que ela falou que ela tentou o suicídio por entorpecente, mas era uma dosagem que ela não precisava fazer uma lavagem. E no hospital fizeram a lavagem para doer, para ela nunca mais tentar o suicídio. Então, que conduta é essa que a gente precisa repensar, né, como profissional da saúde, que a gente está aumentando a dor daquela pessoa? Existe um despreparo muito grande, e isso eu vou te dizer que eu vejo, sempre vi assim nessa minha caminhada, que o paciente que tenta suicídio, ele não é visto como um paciente doente. Aham, Porque ao lado dele tem um paciente que teve um AVC, tem um paciente que teve perfeito. um infarto. Ele não é visto como uma pessoa doente pelos próprios profissionais da saúde. Vou dizer que é uma minoria de pessoas que olha aquela pessoa como alguém que está precisando de ajuda e que está doente. A pessoa, quando volta em si, geralmente, internadas, a gente tem muitas mulheres, elas ficam muito fora de si, né? Porque geralmente é por abuso de medicamento. Então, quando elas voltam, que é horas depois, assim, a pessoa tá meio anestesiada. E confesso que é até difícil pra gente, né, falando eu como médica, abordar, porque a pessoa acabou de voltar à vida, abriu o olho, se dá conta. E aí, como é que eu abordo isso? Como é que eu chego e digo, e aí, o que aconteceu? Você tentou suicídio, e agora? Eu tento sempre ir com calma, porque a pessoa às vezes não está pronta para falar, a gente tem que dar um tempo dela Perfeito. refletir, e eu procuro sempre encaminhar para as cuidados da família, para que a família entenda Sim, que aquela pessoa precisa ser auxiliada e ser vista de perto e ser levada em um centro perfeito. especializado para receber essa ajuda. Que numa Uhum, internação de UTI, de hospital, a gente não consegue dar, isso é fato. exato. Não é uma atenção que eu consiga ter um psiquiatra ali, um psicólogo e fazer essa abordagem. Até porque Uhum, os pacientes eles não querem ficar no hospital quando eles acordam. Eles querem exato. voltar para a casinha deles e ficar no conforto, No né? conforto. E acho que fica a reflexão também, né? É claro que tem todo um sistema que poderia ser melhor, de assistência de saúde mental, mas também é o papel da família rever o que está acontecendo nessa casa, né? Rever como essa pessoa está, procurar um atendimento familiar, né? Porque a tentativa de suicídio, ela não causa só dano naquela pessoa que tentou ou que não está bem. Geralmente a família está adoecida. Ou a Sim. família está muito traumatizada com o que aconteceu, ou se sentindo culpada, ou já é uma família que está disfuncional. A gente tem que pensar Outro que dia, o. uma Uhum, história que me chamou bem a atenção, assim, uma paciente de cerca de 50 anos que havia tentado suicídio, e aí quando o marido dela chegou, falou assim, olha, o que aconteceu foi que a nossa filha, que tem 16 anos, descobriu que estava grávida e tentou suicídio, porque recebeu todo um julgamento daquela família, tentou suicídio, sobreviveu, e quando ela voltou, ela culpou a mãe pela tentativa de suicídio, e logo a mãe tentou suicídio. Então, que família é essa? Imagina esse pai, como é que ele fica, tendo que lidar uhum, com duas pessoas que estão passando por um momento difícil, né? Então, nunca é exato. o problema de uma pessoa, esse enfrentamento, ele é da família. Não pode ser isolada aquela pessoa que tentou suicídio, como se ela não fizesse parte de um ciclo, né? De um grupo Perfeito. maior. Como psicóloga, eu não acredito que as doenças mentais, o mal-estar mental, ele é único e exclusivo daquela pessoa. Não. É de um sistema familiar que está disfuncional, que não está legal. Também tem fatores genéticos que a gente precisa analisar, fatores sociais, né? Então, às vezes não é só na família, mas eu estou sofrendo bullying na escola,
ou eu estou passando por uma situação de humilhação no meu serviço, ou não aceito a minha sexualidade, ou eu estou sofrendo racismo e não sei como falar tudo isso. Então, assim, nunca é um fato isolado. Então, o tratamento, eu gosto muito de trabalhar com a família, porque não adianta cuidar de uma pessoa se o sistema familiar está também adoecido, porque ela vai melhorar de alguma forma, só que ela vai voltar. E aí o que vai acontecer? Ela vai adoecer de novo, né? Então a gente tem que olhar para um âmbito holístico, né? Olhar de cima com o olhar da águia, que eu sempre falo, que é olhar por um todo como um sistema que precisa de um cuidado, de uma atenção. Geralmente, o que a psicologia sistêmica fala é que o suicida, ele está sendo o bode expiatório, ou seja, ele é o representante daquele drama familiar. Então é através dele que se manifesta todas as doenças sociais que aquela família está vivendo. Então a gente precisa prestar atenção mesmo, porque é muito fácil, né, julgar aquele outro, mas não entender os calos que ele vive. Eu sempre falo, é muito fácil, né, julgar o outro, mas não andar com os sapatos dele. Então, assim, a gente precisa olhar para um todo como profissional da saúde, ou como amigo, ou como parceiro, né? Nunca é um fato isolado que nos adoece. É um sistema. É um sistema. E o suicídio, eu vejo ele que o suicídio, tentar suicídio, ele é ir em direção à morte. E a gente não faz isso só tentando contra a própria vida. Às vezes, o uso abusivo de álcool ou constante, isso também é uma tentativa de suicídio, suicidar-se diariamente, né? Verdade. Até mesmo o cigarro, que é uma tentativa de fuga dos problemas, as drogas, né? Que eu quero sempre fugir daquela minha realidade, porque, como você falou, às vezes acaba precipitando em uma pessoa da família que ela acaba sendo mais sensível, né? Não que ela seja fraca, mas ela é mais sensível no sentido de sentir mais as dores e aquilo acaba transbordando nela, né? É verdade. Então, o tratamento ele tem que ser como um todo, né? E E vamos outra, né, tentar. Carol, acho que é importante falar, tem as drogas, mas também tem o vício em trabalho. Então eu estou trabalhando tanto para fugir do que? Eu acho que a pandemia deixou muito Exatamente. evidente o quanto a gente, nessa era, a gente está viciado em trabalho mesmo, né? E também outro vício que eu estou percebendo bastante em consultório, que é muito novo, que vem muito com os jovens, e que são suicídios lentos, porque a pessoa se isola de todo mundo, é a dependência digital. Então eu tô ali, né, imerso, tem pessoas que eu já atendi que deixam de ir ao banheiro, que deixam de ir comer, que entram assim num estado de negligência consigo mesmo para ficar conectado. Então a gente E atender precisa um desmistificar. padrão social. É, Quem está, às vezes, nesse vício digital quer atender a um padrão social, fica perfeito. sujeito a críticas e daqui a pouco Uhum. uma negativa que vem do lado de lá da tela faz precipitar esse pensamento suicida, né? Verdade. Eu acho que a gente tem que desmistificar, né, Ká? Que suicídio é só com arma de fogo, é só com remédio, enforcamento. Às vezes o meu trabalhar demais pode ser meu suicídio. Ou o meu festar demais, que daí eu uso todas as drogas, também pode ser meu suicídio. Ou o meu sexo sem nenhuma proteção com todo mundo, também pode ser um suicídio, tentativas suicidas, né? Então é prestar atenção, ele vai muito mais além do que aquele clássico que a gente tem, né? Como aquele que se enforca, que se dá um tiro, que entorpece. Então acho que é importante ressaltar tudo isso também, né, cara? E eu acho bem interessante que a gente vê na mídia, né, essa coisa dos ídolos que se suicidam, né? Perfeito. É, vários, né, artistas da música, atores famosos, e as pessoas romantizam o suicídio, né? Ah, ele Verdade. não conseguiu lidar com a vida, ele não conseguiu lidar com a pressão de ser famoso, de ser um ídolo.
a gente não tem que romantizar o suicídio. O suicídio é uma doença, não interessa se é famosa, se ela não é famosa, ele não deve ser romantizado, né? E quando um ídolo acaba cometendo um suicídio, existem pessoas que seguem aquela pessoa. Qual que é o impacto que isso tem nesses seguidores que são, às vezes, emocionalmente ligados e dependentes da imagem daquela pessoa, né? Isso não deve ser romantizado como a mídia faz. Isso deve ser visto como uma doença que culminou com uma morte, né? Algumas séries também romantizam a questão do suicídio, né? E pensar, se o meu ídolo se suicida, o que será que ele estava passando também? Será que a vida dele era tão perfeita assim, que ele é uma inspiração para mim? O que eu tenho que observar? Porque a gente olha para o famoso, né? Ou para essas pessoas que são influencers. Hoje a gente está numa era de influencers. E a gente acaba sendo influenciado mesmo, mas a gente não percebe também o quanto a gente coloca essas pessoas em prisões, em que elas não podem errar. Então, o famoso é aquele que não pode errar. Então, o suicídio também para essas pessoas acaba sendo um caminho, né? E também nos mostra como ninguém está livre. Então, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu sempre lembro do Chorão, do Charlie Brown, né? Que aqui no Brasil é um ídolo da nossa geração. Nossa, o cara tinha todo o dinheiro do mundo, tinha todo acesso a todo o tratamento, mas o suicídio foi o caminho que ele encontrou. Então, a gente precisa perceber que há um desespero profundo, que não tem classe social, que não tem dinheiro que às vezes nos faça sair de sofrimentos mentais mesmo. Exatamente. E vamos falar um pouquinho de ferramentas que a gente pode Opa, usar, legal. ferramentas de enfrentamento, né? Eu acho que é bem importante porque a gente dá essa solução. Que caminho que eu posso seguir? Eu estou me sentindo aí com esses sintomas, que eu anotei aqui para depois a gente escrever um textinho e as pessoas verem. Desânimo, estou descuidado com a minha saúde, meus hábitos alimentares, de sono estão todos bagunçados, a minha produtividade caiu. O que eu Legal. tenho que fazer? Que ferramenta eu posso usar para começar o meu autocuidado? Bacana. Eu vou passar algumas ferramentas, né, que eu costumo usar em consultório. Claro que eu vou falar aqui de uma forma não aprofundada. Então, tudo que eu falar não substitui um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. Então, a primeira dica que eu dou é, se caso você note esses sinais, que até depois acho que a gente pode passar uma lista, né, Carol? Sinais Uhum, aí, deixar sim. na página. Mas eu primeiro buscar uma avaliação médica. Tô me sentindo assim, eu não tô me sentindo bem. Eu vou procurar um médico, vou marcar um médico, ou um psiquiatra, ou um clínico geral, perceber, né, o que está acontecendo comigo. Ah, mas eu não tenho acesso, não tenho dinheiro. Vai ao posto de saúde, conta que tudo isso está acontecendo. Eu tenho certeza que vão acolher ou direcionar para uma terapia, enfim, também no nosso sistema de saúde tem a modalidade de psicólogos. Então, as pessoas podem ter acesso a fazer uma terapia também gratuita, né? Ou pelo SUS, ou aqui em Curitiba tem as faculdades que oferecem tratamentos gratuitos ou por um preço social. Então sempre tem jeito de eu fazer uma terapia. Então Uhum. a primeira dica que eu dou, Carol, é procurar um profissional qualificado que vai me ouvir sem me julgar, que vai me ajudar, né, com ferramentas para eu enfrentar aquela situação, seja uma ferramenta medicamentosa, seja uma ferramenta comportamental, habilidades sociais. E a avaliação que eu passo para as pessoas, eu quero que todo mundo que está aí assistindo imagine uma casa. Uma casa, para ela ficar em pé, que seria a casa da vida, né? Ela precisa de vários pilares. Então, vamos imaginar que a vida é uma casa, tem que ter o pilar da família, tem que ter o pilar da saúde, tem que ter o pilar das finanças, tem que ter o pilar ali dos estudos, dos amigos, do lazer, do trabalho. Então, se eu tenho uma casa com um pilar só, por exemplo,
Eu tenho uma casa que é estruturada em cima só do meu trabalho. Caramba, se você for demitido, literalmente a casa caiu. Então, qual que é a ferramenta, né? Eu ter esses pilares estruturantes da minha vida mais ou menos em equilíbrio. Claro que o quê? É uma utopia achar que eu vou estar saudável, linda, magra, rica, com trabalho. É uma utopia, claro, mas assim, se eu tiver com o meu trabalho ok, tiver com a minha saúde ok, tenho apoio da minha família, é mais difícil eu cair. Porque se algo ruim na minha vida, tem outros pilarzinhos ali segurando essa coisa que é viver, né? Então, assim, quanto mais o que a gente chama, né, de mais pétalas sociais ou mais pilares ampliados que sustentam a minha vida eu tiver, maior a minha probabilidade de ser alguém saudável. Então, isso é importante, a gente tentar o equilíbrio. E eu acho que a pandemia deixa isso muito claro, né? O quanto ou a gente estava só trabalhando, ou só em casa, ou só no lazer, ou depositando, né, só no lazer a minha saúde mental. Então, é ter esse equilíbrio. Eu acho que eu gosto muito do conceito, né? O que que é viver? É tentar sempre buscar um equilíbrio. É tentar sempre encontrar o equilíbrio, a homeostase das coisas. Então, acho que essa é uma avaliação interessante, né? Além da terapia, avaliar a vida. Mas também acho que uma ferramenta interessante é encontrar motivos para viver. Quais motivos são bons para eu acordar? Sei lá, o meu trabalho me motiva. Talvez ele te tire da cama naquele dia. Ou ver o meu filho na escola. Ou sair com os meus amigos no domingo. Talvez sejam motivos que vão te fazer levantar da cama naquele momento, né? Então é procurar motivadores que te façam ver que a vida vale a pena. A própria espiritualidade, a A religião acaba sendo espiritualidade. um pilar também bem importante, uma motivação para viver, né? Perfeito. A crença em alguma coisa, né? Eu posso não ter uma religião, mas eu acredito que a humanidade vai melhorar. Isso é uma espiritualidade. Eu Uhum. acredito que eu tenho que fazer o bem, eu acredito que eu tenho que dar exemplo. Então, isso são maneiras de enfrentar um momento de dor. Também outra ferramenta importante é a gente se abrir com os outros. Não ficar só nas conversas paralelas, aquelas conversas rasas, mas contar. Eu ando assim, eu ando assado, está acontecendo isso na minha vida, na minha família, o que que você me aconselha? É resgatar essa conexão profunda das emoções. Acho que esse é outro fenômeno. Até esses dias eu falei para a Gazeta do Povo sobre o fenômeno das relações digitais, o quanto a gente está na superficialidade. A gente às vezes não fala mais dos sentimentos, né? Então é falar dos sentimentos, é se abrir com o outro, é não ter vergonha, como a nossa espectadora falou ali, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. Então, eu acho que essas são as ferramentas que eu trago, né? Que eu abro aqui com todos vocês. Mas eu acredito que procurar ajuda é o primeiro caminho. É isso aí. A gente já tá quase. Falta 6 minutinhos aqui para dar a nossa Ah, que hora. pena! Foi tão É, rápido! é um assunto que dá para a gente falar tanto, né? Mas eu quero deixar uma mensagem final, que é uma coisa que sempre me motiva a viver, né? Porque eu, como todos, também tenho problemas, tenho dia de desânimos, tem dias que a vida não tem tanto brilho, que não é tão cor-de-rosa, né? Mas entender que a gente tem um propósito maior nessa vida, que a gente não veio aqui a passeio, que a gente não vai viver 80, 90 anos para dizer que viveu, isso me motiva. Achar que hoje tá ruim, mas que para frente vai vir algo muito bom e que vai me fazer esquecer tudo que eu passei de ruim, esse propósito maior me motiva. O propósito de usar a minha profissão ou as minhas habilidades para ajudar outras pessoas, isso me motiva.
E eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho disso, entender o seu propósito, é, e acordar todo dia de manhã e pensar assim, hoje eu não tô legal, mas eu vou tentar fazer o dia de alguém melhor. Eu vou usar a minha profissão como vendedor, como frentista, como enfermeiro, como recepcionista, secretária, enfim. Eu vou usar minha profissão e eu vou ajudar alguém. Eu vou olhar as pessoas nos olhos e vou tratá-las com amor, com dignidade. Você Legal. pode não estar bem, mas você fazendo isso, você vai terminar o seu dia melhor do que você começou e se sentindo útil, porque isso também nos faz nos sentir vivos e nos deixar mais felizes, né? Eu quero agradecer Legal. muito a presença da Lê aqui hoje, de todo mundo que participou. Saúde mental é tudo, porque a nossa cabeça move o nosso corpo, a gente se relaciona, a gente busca o melhor. Então, cuidem da saúde mental e emocional de vocês, porque ela é um tesouro e vale muito a pena. Lê, obrigada. Obrigada. Beijo. Carol, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir nessa noite e gastou um pouquinho aí do tempo para se desenvolver, né? E eu acho que o que me motiva na vida é saber que eu não sei de tudo. E que a cada dia é um passo para a gente aprender, para a gente crescer. E vão ter dias que são terríveis, vão ser dias que são tristes. E também entender a importância da tristeza. A tristeza é importante, assim como a ansiedade às vezes é importante. Tudo é importante na vida. Tudo depende também da nossa perspectiva, de como a gente olha, né? E não se deixar levar achando que a gente pode o quê? Ser feliz o tempo inteiro. Não. Felicidade é uma busca, são momentos, mas também depende de um desenvolvimento e de uma perspectiva otimista sobre as coisas ruins, inclusive. Tudo é aprendizado. Quero falar para os telespectadores que a crise é uma oportunidade para a gente aprender. E a gente escolhe, ou fica na dor, ou fica no aprendizado. E pode garantir que o aprendizado, ele traz uma saúde mental. Então, obrigada pelo convite. Estou aberta a outros convites, da gente falar de outras coisas. Estou aí. É isso aí. Vamos falar muito de saúde mental e o ano todo, não só em setembro, né? Perfeito. Então, obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Obrigada. Boa Tchau, noite. gente. Até meus conterrâneos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.